RCV Memória. Os sons, as vozes e os factos que marcaram a história do país. Da independência à democracia e os desafios do desenvolvimento. RCV Memória, porque um país que não conhece o seu passado não sabe para onde vai. Um contributo da Rádio de Cabo Verde. 2000 foi um ano de transição silenciosa em Cabo Verde. Apesar dos ganhos económicos acumulados ao longo da década, surgem sinais de desgaste político, tensões institucionais e fragilidades sociais que anunciam uma mudança de ciclo. Foi o último ano completo da governação do Movimento para a Democracia, iniciada em 1991. Hoje, quando se revê o filme de 2000, percebe-se um enfraquecimento gradual do partido no poder e um reforço da oposição. O primeiro sinal surge nas eleições autárquicas de 20 de fevereiro. O PAICV conquista a maioria das câmaras municipais e interrompe a hegemonia autárquica do MPD. Nos meses seguintes, o desgaste do poder agrava-se. O caso da privatização da Enacol transforma-se na principal crise política do ano. 5 deputados do MPD questionam publicamente a transparência do processo, levantam dúvidas sobre a venda de ativos estratégicos do Estado e sobre a participação da Sonangol no negócio. Está provado que, de facto, esses 2 milhões não entraram, isto é, só entraram cerca de 9 milhões 350 mil dólares, mas nós pedimos ao Sr. Primeiro-Ministro informações se de facto teriam entrado ou não. O Sr. Primeiro-Ministro respondeu-nos um comunicado violento aos deputados, aos 5 deputados da nação, chamando-nos de antipatriotas, de gente que quer desestabilizar o país, de gente que quer pôr em causa as parcerias estratégicas com os outros países estrangeiros, etc. O governo rejeita irregularidades, mas a polémica ganha dimensão nacional. Em junho, o presidente da República, António Mascarenhas Monteiro, critica publicamente a falta de transparência no processo, num raro confronto com o Executivo. No Parlamento, Carlos Veiga responde às críticas. Considera ter ficado claro do debate que o governo não desviou 1 centavo do preço da venda das ações ao parceiro angolano e que o justo preço final acordado e pago deu entrada integralmente no Tesouro. Considera também ter ficado claro do debate que as formalidades processuais omitidas, em pequeno número, não foram essenciais e não afetaram nem a validade do processo, nem a sua legalidade substancial, nem os objetivos que essas formalidades tinham em vista, sendo tais omissões, por outro lado, ainda sanáveis. Para mostrar transparência, o governo coloca em consulta pública os principais documentos da privatização. Ainda assim, o líder do PAICV, Pedro Pires, diz não ter ficado convencido da lisura do negócio. Não nos convenceram pelo seguinte, é que não é aceitável que um negócio de venda ou de privatização de património do Estado não tenha um contrato de compra e venda e que 3 anos depois este contrato não existe. Isso nos diz que esta falha grave é sanável através de uma assinatura 3 anos depois. Isto não convence ninguém. Dos Estados Unidos, onde passou a residir, Sérgio Centeio, antigo responsável pelo Gabinete de Reestruturação do Setor Empresarial do Estado, confirma a existência de um contrato de compra e venda. Nós recomendamos ao Governo que se adotasse, portanto, a oferta de Portugal, 11 milhões e 400 mil dólares, portanto, a oferta de Petrogal, e a oferta da Sonangol, 11 milhões 375 mil dólares. E que se recusasse a oferta da ELF, que era de 3 milhões de dólares. E o governo assim entendeu. Portanto, avançamos para a parte seguinte, que era então a consumação do processo de privatizações, que era a assinatura de compra e venda mesmo, e pagamentos, e a passagem do Estado para eles das ações referentes aos 30% da empresa. Para Carlos Veiga, as suspeitas em torno da Enacol estão ligadas à 5ª Convenção do MPD. Essa história de 12 milhões ali, é cima um artista cabo-verdiano está falando. Se que tinha convenção, que tinha 12 milhões. Problema tudo aqui lá. Problema tudo de convenção é de alguém que consiga a convenção e taxa
me tem que ver as acusa PT de destruir. No plano partidário, 2000 é também ano de recomposição. Em junho, José Maria Neves é eleito presidente do PAICV no 9º Congresso do partido, reforçando a alternativa ao poder. Estou aqui para servir Cabo Verde e para servir o PAICV. Espero poder contar com a amizade, a solidariedade, o companheirismo de todos os membros, de todas as mulheres e de todos os homens, de todos os jovens, de todos nós que somos membros desta grande família que é o PAICV. No MPD, as divisões tornam-se mais visíveis. Há polémica. Na qual junta-se a autossuspensão de Carlos Veiga como primeiro-ministro. Na 5ª Convenção, Gualberto do Rosário é confirmado como novo presidente do partido. Chegamos ao fim de uma etapa crucial na vida do MPD. A organização política herdeira do Movimento Popular de 1990, liderado pelo Dr. Carlos Veiga, que nos trouxe a liberdade e a democracia. Chegamos ao fim da transição em Cabo Verde, com uma democracia já consolidada e com as reformas económicas, em grande parte, ou na sua maior parte, realizadas. O momento mais delicado chega em agosto, com a candidatura presidencial de Carlos Veiga. A decisão abre um debate constitucional sem precedentes desde 1991. O PAICV contesta a legalidade da situação. O Presidente da República fala mesmo da mais séria crise institucional da democracia cabo-verdiana. O país mergulha num intenso debate jurídico e político. Carlos Veiga acaba por demitir-se de primeiro-ministro. Gualberto do Rosário assume a chefia interina do governo. Em dezembro, o Supremo Tribunal de Justiça valida a posição de Veiga. Penso que ficou claro que a suspensão de funções que estou a cumprir e a minha substituição pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro são constitucionais, legais e válidas, embora não sejam do agrado pessoal do Sr. Presidente da República. Ficou ainda claro que não abandonei o cargo. De facto, a suspensão e a substituição são impostas como automáticas por normas legais e constitucionais muito claras, o artigo 372, número 2 e 3 do Código Eleitoral e o artigo 199, número 1 da Constituição. Normas essas aprovadas pela Assembleia Nacional e promulgadas pelo Sr. Presidente da República muito recentemente. Ao mesmo tempo, desenha-se o ciclo eleitoral seguinte. Pedro Pires confirma a candidatura presidencial. Jacinto Santos sai do MPD e cria o PRD. A razão fundamental da nossa não comparência à Convenção é de natureza política e não nos reconhecemos no MPD atual pela sua postura e prática autoritária, antidemocrática, arrogante e intolerante, pondo em causa tudo o que defendemos e propomos aos cabo-verdianos em 1991. Na economia, os indicadores são positivos, mas persistem fragilidades. O Governo e o Banco de Cabo Verde apontam para um crescimento de cerca de 8% do PIB, inflação controlada e estabilidade macroeconómica. A União Europeia anuncia cerca de 15 milhões de euros para apoiar projetos de desenvolvimento. O Governo procura mostrar obra feita. Em maio, Carlos Veiga inaugura os portos da Furna, na Brava, e de Val dos Cavaleiros, no Fogo, apresentados como estratégicos para reduzir o isolamento e dinamizar a economia regional. Nos transportes, a Inter-Islands Air inicia voos entre Praia e São Vicente, tentando melhorar a mobilidade entre ilhas. O aeroporto de São Pedro passa a operar à noite, aumentando a flexibilidade do sistema. Ele expõe um país em mudança, mas também marcado por fragilidades. Em julho, centenas de estudantes manifestam-se na cidade da Praia contra a prova geral de acesso ao ensino superior. O protesto começa de forma pacífica, mas termina em confrontos com a polícia. O ano fica ainda marcado por 2 episódios graves. O desaparecimento de 13 pescadores após o naufrágio da embarcação Jacinto Manuel ao largo da Ilha do Maio expõe limitações na segurança marítima. Em novembro, um surto de poliomielite atinge várias ilhas, provoca 6 mortes e dezenas de casos, o que obriga o governo a lançar uma campanha nacional de vacinação. Ao mesmo tempo, há sinais de resposta
como a abertura do Centro de Saúde de Ponta d'Água, na cidade da Praia, aproximando cuidados de saúde de milhares de pessoas. Na cultura, 2000 é ano de afirmação e projeção internacional. Em janeiro, Amílcar Cabral e Cesária Évora são destacados entre grandes figuras africanas do século XX. Mesmo sem vencer o Grammy para que estava nomeada, Cesária Évora consolida o estatuto internacional. Grava com músicos cubanos ligados ao universo do Buena Vista Social Club. Mário Lúcio Souza recebe o Prémio Palop de Literatura com o livro Os 30 Dias do Homem Mais Pobre do Mundo. Nácia Gomi lança o seu primeiro CD aos 75 anos, numa iniciativa que visa preservar e divulgar a música tradicional. No desporto, o futebol continua a ser o principal espaço de encontro nacional. Em setembro, o Derby de São Vicente conquista o campeonato nacional ao vencer a Académica da Boa Vista. A seleção faz história ao conquistar a taça Amílcar Cabral. O governo homenageia a equipa com um cheque de 500 contos. Não há dúvida que o feito que vocês conseguiram vale muito mais do que isso. Vale uma gratidão enorme do povo cabo-verdiano, vale, no fundo, o terem feito história. É a primeira vez que Cabo Verde vence um torneio internacional oficial da estatura da Taça Amílcar Cabral. E vocês é que são os autores deste ato da história de Cabo Verde. O selecionador nacional, Óscar Duarte, agradece, mas considera o valor insuficiente. Penso que é muito pouco, né? Uma seleção que ganha a Taça de Cabral pela primeira vez, eu penso que deveriam abrir o cordão à bolsa, né? É muito pouco, né? Para mim eu penso que é muito pouco, deveria ser 4 vezes mais isso. Mas... No essencial, 2000 foi o ano em que Cabo Verde começou a despedir-se do primeiro ciclo da democracia multipartidária. A vitória autárquica do PAICV, a crise da Inacol, a crise institucional em torno da candidatura presidencial de Carlos Veiga, os protestos sociais, o surto de poliomielite e os sinais da afirmação cultural e desportiva desenham o retrato de um país em mudança. RCV Memória. Os sons, as vozes e os factos que marcaram a história do país. Da independência à democracia e os desafios do desenvolvimento. RCV Memória, porque um país que não conhece o seu passado não sabe para onde vai. Um contributo da Rádio de Cabo Verde.